Continuamos a nossa reflexão, vamos chamá-la de estudo, porque é um estudo esquadrinhado de todos os textos dos Evangelhos e da primeira carta de São Paulo aos Coríntios a respeito da Eucaristia. Estamos a refletir sobre as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo no capítulo 6 do Evangelho segundo João, o capítulo da promessa. Na sinagoga de Cafarnaum, Jesus promete instituir um alimento, promete conceder uma bebida, e no decorrer desse discurso ele vai revelando aos poucos acerca dessa comida e dessa bebida. No encontro anterior, nós derrubamos um por um os argumentos protestantes que contestam a doutrina da Igreja Católica sobre a Eucaristia. E o último dos argumentos utilizados pelo protestantismo é de que a expressão carne e a expressão sangue, quando Jesus fala no capítulo 6, elas não podem ser interpretadas ao pé da letra, seriam expressões figurativas, que deviam ser entendidas no sentido simbólico. Nós mostramos vários textos do Antigo Testamento, nos quais a expressão comer a carne e a expressão beber o sangue de alguém estão sempre associadas à violência, à agressividade, à injustiça, à brutalidade. Citamos Miqueias, capítulo 3, versículo 23, a vós que odiais o bem e amais o mal, que lhes arrancais a pele e a carne dos ossos, os que devoram a carne do meu povo, arrancam-lhes a pele, quebram-lhes os ossos, cortam-nos como pedaços na panela e como carne dentro do caldeirão. Uma expressão que só pode ser entendida simbolicamente e se refere àqueles que massacram o povo, que causam injustiça ao povo. Coloquemos agora o Salmo 27, versículo 2. Quando malfeitores me assaltam para devorar minha carne, são eles meus adversários e inimigos que tropeçam e caem. Citamos também Isaías capítulo 9, versículo 19. Corta-se à direita e ainda se tem fome, devora-se à esquerda e não se é saciado, cada um devora até a carne de seu braço. Citamos também Isaías capítulo 49, versículo 26, farei os opressores comer sua própria carne, e eles se embriagarão com o próprio sangue, como se fosse vinho novo. Todas essas citações falam de comer a carne, de beber o sangue, mas no sentido figurado, refere-se à injustiça, à perseguição, ao massacre, que as pessoas que não têm Deus iriam morrer contra os filhos de Deus. Lutas, brigas fratricidas entre os israelitas, expressões, portanto, que têm uma relação com violência, com perseguição, com maldade, com injustiça. E citamos também Apocalipse, capítulo 17, versículo 16. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Os 10 chifres que vês e a besta odiarão a prostituta e a deixarão isolada e nua, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Então, na Bíblia tem sim a expressão comer a carne e comer o sangue no sentido simbólico. Ora, se esse sentido fosse o sentido dado por Jesus no capítulo 6, então deveríamos interpretar quando Jesus disse: o pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Quem não come a minha carne e não bebe meu sangue, não terá a vida eterna. Isso deveria ser interpretado: vocês têm que ser violentos comigo, vocês têm que ser agressivos comigo, vocês têm que me maltratar e causar injustiça a mim. O que é completamente inadmissível. Agora, nós continuamos
E vamos ver uma panorâmica de todo o discurso de nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 6, desde quando ele começou a falar da palavra carne. Repetindo o que nós recordamos no encontro anterior, na linguagem comunicativa, na teoria da comunicação, no fenômeno da comunicação, quando utilizamos uma expressão que suscita murmuração da parte das pessoas, que provoca um mal-estar, um não entendimento da parte dos ouvintes, o comunicador é obrigado a dizer qual o sentido que ele deu àquela palavra ou àquela expressão. Não foi o caso de nosso Senhor, no sentido de retroagir, de voltar atrás, ou muito menos de dizer que aquela expressão devia ser entendida no sentido simbólico. Pelo contrário, João 6, de 53 a 58, nós vamos perceber, Jesus reitera, isto é, repete insistentemente, e sua repetição vai ser tão incisiva, vai ser tão categórica, vai ser tão lapidar, vai ser tão clara, tão explícita, que os ouvintes vão dizer, mas é dura essa linguagem, quem é que pode admiti-la? E Jesus insiste novamente, até que os ouvintes não aguentam mais e vão embora. Depois de terem dito, é dura essa linguagem, como a dizer, mas ele está falando mesmo é de carne, ele está falando mesmo é de sangue. Então, ele não tem nenhuma dúvida e está deixando isso muito claro para cada um de nós, nós temos que comer a carne dele mesmo, é o sangue dele mesmo, eu não aguento isso não é para mim, e vão embora. E são muitos os que vão embora. É o que nós vamos ver agora, passo a passo. João 6, de 53 a 58. Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. No versículo 51, é a primeira vez que nosso Senhor Jesus Cristo fala de carne, acerca do pão que ele prometera dar. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Vimos também que a reação dos ouvintes, quando Jesus falou de forma claríssima que o pão seria a carne, logo não seria a sua doutrina, mas a doutrina, num outro sentido, também pode ser interpretada como o pão, só que aqui carne é num sentido inteiramente novo, portanto literal. Reparem no slide seguinte a reação do povo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo, como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Em outras palavras, é carne mesmo que ele está falando? Nós estamos com os ouvidos um pouco malucos, escutamos bem, ou é carne mesmo? Foi a reação deles. E a partir do versículo 53, Jesus insiste, é carne, é carne, é carne, é carne. Você já deve ter percebido em casa, no versículo 53 até o versículo 58, 59, Jesus repete a palavra carne, e Jesus repete a palavra sangue umas 5 ou 6 vezes. Ora, para um comunicador, isso tem uma intenção explícita, e pode ser resumida nessa frase, é isso mesmo que vocês ouviram, é carne, e é no sentido literal, é sangue, e é no sentido literal. Muito bem, já vimos o texto todo, Jesus não deixa dúvida, diz categoricamente, merece nossa consideração, e disso já tratamos no encontro anterior, o versículo 55, dê uma olhada, a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Eu dizia, a imagem utilizada no encontro anterior, que eu quero retomá-la agora.
A bandeira do Brasil simboliza o Brasil, mas não é verdadeiramente o Brasil. É um símbolo da pátria. Não se pode dizer que a bandeira, que é um símbolo, é verdadeiramente a pátria. A bandeira é verdadeiramente uma bandeira, mas não é verdadeiramente a pátria, porque é um símbolo. Mas Jesus diz: minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Eu penso que não há dúvida alguma que a linguagem de Nosso Senhor aqui é claríssima, é contundente, é de uma explicitação astronômica. E como se não bastasse, a reação deles no versículo 59 ou 60 passa um pouco, quando eles dizem: mas é dura essa linguagem, quem pode admiti-la? Jesus reitera, Jesus retoma o discurso. Pois bem, é dura esta linguagem, quem pode admiti-la? Isto é muito duro, quem o pode admitir? Eles então perceberam, ele foi claro demais, repetiu tantas vezes a palavra carne, e ainda disse que é verdadeiramente comida. Não há dúvida da parte desse rapaz, então é dura demais essa linguagem, e eles começaram a desanimaram mesmo, de sorte que no versículo 66, se não me engano, foram embora. E a partir daquele momento, muitos já não andavam com ele. Pois bem, agora nós retomamos um versículo desse capítulo 6, que é usado pelo protestantismo, para dizer que a palavra carne de nosso Senhor Jesus Cristo não pode ser interpretada ao pé da letra. Cite o versículo 63. Jesus diz: o Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Então, os que não aceitam a doutrina da Igreja Católica dizem: está vendo? A carne de Jesus de nada serve. E agora, como responder a essa objeção? Jesus disse: o Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. E agora? Essa frase é de Jesus. Primeiro, isso não é difícil de contestar e de derrubar esse argumento que não é muito consistente. Primeiro, Jesus não afirmou aqui: a minha carne de nada serve. Jesus falou: a carne de nada serve. Todavia, qual o sentido da palavra carne aqui? Aí é que está. Cada palavra deve ser inserida no contexto da frase. Cada frase deve ser inserida no contexto do versículo. Cada versículo deve ser entendido no contexto do capítulo. Às vezes, nós, no fenômeno da linguagem da comunicação, nós misturamos linguagem figurada com linguagem que deve ser interpretada no sentido literal. Eu dou um exemplo. Fulano me levou para jantar num dos restaurantes mais tradicionais de Brasília. Levou-me para comer tal comida. Eu adoro essa comida. Reparem que a frase, tudo aquilo que foi falado agora, tem duas modalidades de linguagem. Uma é rigorosa. Fulano me levou para fazer uma refeição num dos restaurantes tradicionais de Brasília. Essa é uma linguagem descritiva, quase uma linguagem jornalística, porque fala do agente, fala da intenção da pessoa, fala de um local e fala daquilo que se foi fazer nesse local. Mas a frase "eu adoro essa comida" não pode ser interpretada no sentido literal. É o contexto que deduz isso. Porque o verbo adorar, no sentido rigoroso, para um cristão, se aplica somente a Deus. Mas quando a pessoa diz que adora aquela comida,
ela entende-se que ela não quis dizer que ia adorar, se prostrar, reconhecer aquela comida como se fosse Deus. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Este do Brasil, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. A palavra idolatrada aqui, nós sabemos que não é no sentido literal, porque o hino nacional brasileiro tem uma linguagem específica, é uma linguagem poética. E na poesia, as palavras transcendem o significado literal delas mesmas. Vamos ver se esse raciocínio que eu acabei de fazer se aplica a essa expressão de Jesus. O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. Contexto. Jesus aqui está sofrendo resistência da parte dos judeus. Jesus prega, os judeus rejeitam. Jesus anuncia, ensina e os judeus refutam. Não aceitam de jeito nenhum. Eles estão cegos, não estão animados pelo Espírito Santo. Logo, o seu pensamento é carnal. Dom José, o senhor pode provar isso na Bíblia? O senhor pode provar que essa expressão, a carne de nada serve, se refere ao homem não animado pelo Espírito de Deus? Abram a Bíblia na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 5. Acompanhemos. De fato, quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarmos para a morte. Matamos a charada. Quando Jesus diz, o Espírito é que vivifica, a carne de nada serve, ele se refere aqui ao homem não animado pelo Espírito Santo, mas movido, sustentado pelas inclinações pecaminosas. Ora, um homem, nesse sentido, nunca vai aceitar o discurso de Jesus. Carne, então, no discurso do apóstolo Paulo, e essa é a intenção dada por Jesus em João 6,63, é o homem afetado, inclinado, escravo das suas paixões. Vejamos o próximo texto, Romanos, capítulo 8, versículo 5. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Reparem que agora São Paulo clareia a expressão de Jesus em João 6,63. Qual foi a frase de Jesus? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. São Paulo nos ajuda a entender qual foi o sentido da palavra de Jesus, da expressão de Jesus. É Espírito no sentido de homem que aprecia as coisas que são do Espírito. O homem espiritual não é o homem que não tem matéria, mas é o homem movido pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito vivifica o homem dotado de matéria e de Espírito, e o anima, e o inspira, e o santifica, e o habilita, e o capacita a aceitar as coisas de Deus. Em contraposição, o homem carnal, isto é, os que vivem segundo a carne, os que gostam do que é carnal, carne não no sentido material, mas de contraposição aos desejos do Espírito, esses não aceitam Deus e o que vem de Deus. Logo, nesse sentido, a carne de nada serve. Aliás, volte por favor para João 6,63. O argumento protestante que se baseia nesse versículo para dizer: estão vendo que o discurso de Jesus, quando fala de carne e de sangue, isso deve ser entendido no sentido simbólico. Ele mesmo diz que a carne de nada serve. Ora, amados, se esse raciocínio fosse verdadeiro, o discurso de Jesus não teria sentido. Assim, por exemplo, quando Jesus disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, isso não serve para nada. Que interpretação absurda. O pão que eu lhe dar é a minha carne, mas ela não serve para nada. Que absurdo. Admitir que Jesus falava simbolicamente e que a carne de Jesus não serve para nada,
Portanto, aquilo que está na missa não passa de um pedaço de pão, é dizer que todo o discurso de Jesus no capítulo 6 não valeu nada. Jesus insistiu tanto, falou em carne, falou em sangue, e no final, segundo o versículo 63, isso não serve para nada. Sim, vocês têm que comer a minha carne, mas isso não serve para nada. Vocês têm que beber o meu sangue, mas isso não serve para nada, porque eu vou dizer daqui a pouco, a carne de nada serve. Mas francamente, vocês entenderam o perigo que é você afirmar determinadas coisas? É como se fosse um monte de pedrinhas de dominó. Se você toca em uma e elas estão todas enfileiradas uma pertinho da outra, é uma coisa de sério. Você faz uma afirmação e dessa afirmação tem consequências terríveis. Aliás, em se tratando de interpretação da Bíblia, tem de tudo. Tem até aqueles, aqui é um pouquinho de piada, mais baseado em fatos reais. Jesus, no capítulo 16, do capítulo 16 de São Marcos, diz que esses são os sinais que acompanharão aqueles que creem. Eles serão mordidos por serpentes e nada acontecerão, beberão veneno e nada lhes fará mal, e enfim, olha, está vendo, eu sou de Jesus, eu sou imune a tudo, então eu vou lá no Instituto Butantan em São Paulo, que é somente de criação de cobras, e vou entrar lá no ninho e vou deixar que as cobras me mordam, porque Jesus disse no capítulo 16, se alguma serpente me morder, nada de mal vai acontecer. Eu não recomendo isso. Você pode ter toda a fé em Jesus. Agora, meta-se a besta, vá no Instituto Butantan e coloque a mão lá diante de uma víbora. Se você não tiver o veneno antiofídico, logo depois vai morrer na certa, com toda a sua fé em Jesus. Não é nesse sentido que Jesus está falando, pelo amor de Deus. Então, infelizmente, a interpretação da Bíblia, ela é uma realidade bonita, sem dúvida alguma. Agora, fora da interpretação dada pelo magistério da igreja, as interpretações são as mais estapafúrdias que se possa imaginar. E estamos aqui precisamente mostrando que sustentar, no capítulo 6, que carne e sangue são no sentido figurado, é perigoso em todos os aspectos, porque ou você redunda na mentalidade dos profetas, portanto, a agressão, violência, etc., ou partindo do versículo 63, diz que o discurso de Jesus não serve para absolutamente nada. Sobre isso, vale a pena nós ouvirmos um pouco dois padres da igreja, dois santos doutores dos primeiros séculos da igreja, a interpretação que eles deram, que é a interpretação da igreja católica, Santo Agostinho e São João Crisóstomo. Vamos ver primeiro Santo Agostinho, o que foi que ele disse sobre esse versículo 63. Aspas. A carne para nada serve, vírgula, se ela está só. Que o Espírito, ou seja, a divindade, se junte a ela, com a caridade se pode juntar a ciência, e então ela servirá muito. Pois se a carne para nada servisse, o Verbo não se teria feito carne para habitar entre nós. Se o Cristo muito nos valeu encarnando-se, como é que a carne para nada serve? Eis, contudo, que o Espírito se empenhou em nossa salvação, mediante a carne. A carne foi o receptáculo. Considera o que ela continha, não o que ela era. O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. Minha carne, que dou a comer, não é a carne tal como eles a concebiam, como carne de açougue. Fecha aspas. Comentário ao Evangelho de São João, capítulo 27, versículo 5. Reparem, que interpretação bonita, que beleza! Dizer que ao pé da letra deve ser entendida essa afirmação, que a carne para nada serve, é dizer que o Verbo que se fez carne, fez papel de besta. Que a carne de Jesus não valia nada. É o mistério da encarnação. Há também palavras de São João Crisóstomo, entre os séculos IV e V. São João Crisóstomo, arcebispo, patriarca de Constantinopla, hoje em Istambul, na Turquia. Aspas. Se aquele que não come a carne de Jesus
e não bebe o seu sangue, não tem a vida em si. Como seria verdade que essa carne, sem a qual ninguém possui a vida? Como seria verdade que essa carne, sem a qual ninguém possui a vida, para nada serve? Vês, por conseguinte, que a frase "a carne para nada serve" significa não a carne de Jesus, mas o modo carnal como eles escutavam. Fecha aspas. Comentário a São João, homilia 47. Que interpretação fantástica, não é? Isso já nos séculos IV e V. Santo Agostinho, norte da África, Hipona, ali nas proximidades hoje, aqueles países do norte da África, próximo à antiga Cartago, enfim, Argélia, Líbia, por ali, né? E São João Crisóstomo, na atual Turquia, Istambul, que não é a capital, mas é uma das maiores cidades, a única cidade do mundo, dividida entre Europa e Ásia, todos vocês sabem, aquela belíssima cidade, São João Crisóstomo. Pois bem, amados, então, eu espero que essas palavras tenham mais ou menos sintetizado o pensamento da Igreja Católica acerca do capítulo 6 do Evangelho segundo João, o capítulo da promessa. E finalmente chegamos ao cumprimento da promessa. Jesus prometeu no capítulo 6, provavelmente foi no início de sua vida pública, e vai ser no fim de sua vida pública, mais precisamente na véspera de sua morte, que ele vai cumprir o que prometeu. Já fizemos alusão no encontro anterior, que quando uma pessoa está prestes a morrer, tudo o que ela quer, quando ela dirige as últimas palavras para as pessoas de quem ela gosta, tudo o que ela quer é se fazer entender. A linguagem do moribundo é uma linguagem clara, porque o moribundo está transmitindo as últimas instruções para o filho, para o neto, para fulano, para beltano, para a esposa, para o esposo, enfim. Ele não está preocupado com linguagem figurada, ele quer se fazer entender. Isso se agrava com a constatação de que, se ele já está bastante debilitado, usar uma linguagem que careceria de mais esforço para explicar, não entra na nossa cabeça. Eu nunca ouvi dizer, se vocês já ouviram, me mostrem qual foi o moribundo que, na hora da morte, reunindo as pessoas que ela amava ao seu redor, utilizasse a linguagem poética, completamente figurada, as armas, os barões assinalados, quintal ocidental, praia Taprobana, e assim por diante, vai ler os Lusíadas de Camões, por favor, não. A linguagem de quem está morrendo, a linguagem clara, direta, precisa, concisa, sem delongas, palavras que se fazem entender por si sós, por elas mesmas. Chegamos então à instituição da Eucaristia, véspera da morte de nosso Senhor. São 4 os textos, 4 as narrativas da instituição da Eucaristia. Vamos citar primeiro o Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Vamos ao versículo 26. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, bendeceu, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo-vos, doravante não beberei mais desse fruto da vinha, até o dia em que eu beberei de novo convosco, no reino de meu Pai. O que nos interessa, no versículo 26, isto é meu corpo. O que nos interessa, no versículo 27, 28, isto é meu sangue. Vamos ver se na narrativa de São Marcos nós temos algo semelhante. Marcos, capítulo 14,
Agora é conveniente com a Bíblia. Marcos capítulo 14, de 22 a 25. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e depois de o benzer, partiu-o e deu-lhe, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e apresentou-o, e todos dele beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o beberei de novo no reino de Deus. Não há muita diferença. As expressões são idênticas. Isto é o meu corpo, este é o meu sangue. Também o mesmo relato aparece no Evangelho segundo Lucas, precisamente no capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículos de 17 a 20. Aqui uma curiosidade: Jesus vai entregar primeiro o sangue e depois vai falar do corpo. Pegando o cálice, deu graças e disse: tomai este cálice e distribuí-o entre vós, pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão, e depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. É a terceira narrativa da Eucaristia. Aqui nós já tiramos uma conclusão importante. A importância que os apóstolos e os discípulos deram à instituição da Eucaristia foi imensa, porque é um relato que aparece nos 3 evangelhos sinóticos. A Eucaristia aparece também no 4º evangelho, só que a narrativa da Eucaristia é outra. Lembram do capítulo 13? Jesus institui o novo mandamento, lava os pés dos apóstolos, etc. Pois bem, aconteceu na mesma hora, na instituição da ceia, na instituição da Eucaristia. Só que São João tem uma outra intenção. Ele não narrou as palavras institucionais de Jesus, mas os 3 evangelistas sinóticos, isto é, Mateus, Marcos e Lucas, registraram isso. Vamos agora à primeira carta de São Paulo aos Coríntios, porque esse relato é o mais antigo da Eucaristia, segundo os exegetas. Abra sua Bíblia, primeira aos Coríntios, capítulo 11, de 23 a 29. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que Ele venha. Eu vou parar aqui de propósito, porque eu quero confrontar com vocês os versículos que vão vir logo em seguida com o pensamento protestante. O pensamento protestante diz: nós sustentamos que as palavras de Jesus, o corpo e o sangue, são expressões simbólicas.
Jesus não está falando da carne dele mesmo. Por isso, na ceia que nós celebramos, nós comemos um pão, que é um símbolo. Nós bebemos um vinho, que é um símbolo. Eu nunca participei, mas acredito que algum de vocês já deve ter ouvido falar, de algum católico que foi a uma das celebrações protestantes, e lá, são algumas vezes no ano, parece, né? Eles colocam vinho e pão, e comem, e bebem. Quem já viu, quem já soube isso, levante a mão, por favor. Vocês, né? Muito bem. Então, eles, algumas vezes, não são todos os dias, não. A Igreja Católica, a missa, toda a Santa Missa tem que ter pão e vinho, porque sem eles não há a transubstanciação, não há o santo sacrifício da missa, não existe a matéria do sacrifício. Portanto, não tem o corpo de Cristo se não tiver pão, e não tem sangue de Cristo se não tiver vinho. Muito bem. Então eles dizem: nós comemos para recordar. Isso aqui é um mero símbolo. Esse é pão de padaria, esse é vinho de supermercado. Se vocês perguntarem para eles, eles vão dizer isso. Bom, tem um problema. Aliás, tem muitos problemas. Todos os problemas da doutrina deles nós já vimos e já derrubamos até agora. Agora vejamos mais um problema. Quem sustenta isso? Versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Ora, se São Paulo pensasse que a carne de Jesus citada nos versículos anteriores era simbólica, e o sangue de Jesus citado nos versículos anteriores era simbólico, o que ele quis dizer com os versículos 27 a 29? Se vocês comerem esse pedaço de pão que está aí indignamente, vocês vão para o inferno. Ora, se fosse apenas um pedaço de pão, não tinha sentido ele falar isso. Comer indignamente um pedaço de pão, mas um pedaço de pão qualquer pessoa pode comer, o pior bandido come. Não importa se a pessoa está em pecado ou não, está com fome, coma, é apenas um pedaço de pão. Essa frase do apóstolo Paulo de 27 a 29, gravem os olhos, enquanto eu estou falando, olhem para a lousa. Só teria sentido, só tem sentido, se carne for carne mesmo, a carne de Cristo. Comungar indignamente, receber o corpo de Cristo indignamente, é buscar a própria condenação, é já se condenar. É uma expressão muito forte do versículo 27. Quem come indignamente o pão, quem bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, é o corpo de Cristo mesmo. Você não pode comungá-lo indignamente, porque quem comunga o corpo de Cristo indignamente é culpável. E ele repete isso, falando da palavra duríssima no versículo 29, condenação. Pede que cada um se examine no versículo 28. Eu não posso entrar na fila da comunhão indignamente, porque aquilo que eu vou receber é o corpo sacratíssimo de Jesus. Eu não posso entrar na fila da comunhão em pecado mortal, porque aquilo que eu vou beber é o sangue puríssimo de Jesus. Mas isso está claríssimo no apóstolo Paulo. Não teria sentido esses versículos 27, 28 e 29 se o pão distribuído pelo sacerdote fosse um pão de padaria, fosse um pão não consagrado, fosse um símbolo. Compreenderam a gravidade, a seriedade, a concisão e a fundamentação da doutrina católica na Bíblia a respeito da Eucaristia? Pois bem, então vejam que não há argumento usado pelos protestantes que se sustente diante da palavra de Deus. Aqui não é a invenção de Dom José, aqui não é a imaginação da Igreja Católica, são os textos da Escritura. Sustentar que é símbolo é dizer, então, para que São Paulo disse isso? Indignamente, quem come,
quem bebe indignamente é réu, come e bebe a sua própria condenação. Quer dizer que vai se condenar uma pessoa que come um pão que é um mero símbolo? Não faz sentido, não tem lógica. Isso não se coaduna com a doutrina da Escritura, particularmente de Jesus e dos apóstolos. Mas ainda tem mais chumbo grosso contra a doutrina da Igreja Católica. Em cima dos relatos da instituição, isso deixa aí o relato da Santa Ceia, eles utilizam mais 5 argumentos em cima da instituição da Eucaristia, tal como se encontra nos Evangelhos sinóticos. Eles dizem, vamos ao texto de 1 Coríntios. Eles dizem, reparem bem em 1 Coríntios 11:26. Todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor. Eles dizem, não dá para você acreditar na presença real de Jesus na Eucaristia dos católicos, porque o Senhor na Eucaristia ainda é esperado. Logo, Ele não está presente. Perceberam a sutileza do raciocínio deles? Eles dizem, olhe para o versículo 26. Vocês católicos estão lembrando a morte de Jesus, até que Ele venha. Mas Jesus ainda não veio. Logo, a presença dele não é real naquela bolacha. Jesus não está ali porque Ele ainda não veio. Bom, vamos responder já a essa objeção fajuta, não é? Porque Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas a resposta contundente não é em cima desse versículo, é de outro. Depois, reparem o versículo 25. O versículo 25 diz, do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Eles dizem, esse versículo sugere que o vinho não se transforma no sangue, porque Jesus fala cálice no meu sangue. Cálice no meu sangue. Não está falando de tomar o sangue, mas do cálice no meu sangue. Outro argumento que eles utilizam. Jesus ordenou repetir a ceia em sua memória. Fazei isto em memória de mim. Logo, conclui-se que Jesus estava ausente, porque memorial só se refere à pessoa ausente. Memorial JK. Se você chegar lá no canteiro do eixo monumental, você não vai ver a pessoa de JK, só a lembrança dele. Mas ele não está ali presente. Segundo o protestantismo, porque Jesus disse, fazei isto em memória de mim, logo quem faz memória está somente lembrando alguém que não está presente ali. Então, vamos derrubar também esse argumento. Outro argumento deles. Em muitas passagens da Escritura, o verbo ser é empregado no sentido de significar ou de simbolizar. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta, a rocha era Cristo, e assim por diante. E depois, finalmente, eles dizem, na língua aramaica falada por Jesus, só existia um verbo para expressar coisas simbólicas e coisas reais. Esses são os 5 últimos argumentos dos protestantes para negarem a presença real de Jesus na Eucaristia. Vamos derrubar um por um esses argumentos. Primeiro, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Leiamos o texto. Todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que Ele venha. Resposta. Nesse versículo, São Paulo não pretende falar da oposição entre presença, não veio, e ausência, virá. Mas
da polaridade entre os dois tipos de presença. A velada, presença invisível, debaixo das aparências do pão e do vinho, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice. E a gloriosa, a fulgurante, aquela que será vista por todos os olhos, até que ele venha. Repetindo, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor. Uma lembrança eficaz. Quando comungamos o corpo de Cristo, essa lembrança se torna, essa memória se torna eficaz. Nós repetimos antes do Pai Nosso, logo depois das palavras da consagração, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. É uma lembrança proclamatória, e isso se torna uma realidade em mim no momento em que eu comungo o corpo glorioso de Cristo, o sangue glorioso de Jesus, sangue que foi derramado em sua morte, mas que agora é um sangue glorioso. No final do encontro passado, o Rafael, e isso não foi filmado, fez uma observação a respeito de um autor que fez a seguinte interpretação a respeito da Eucaristia. A missa da Igreja Católica nada mais é do que um ritual antropofágico. Antropofagia é a prática de comer a carne de pessoas vivas. Lógico que quando vão comer, já morreram. Qual é a objeção a esse tipo de raciocínio? Completamente improcedente. Por quê? Nós comungamos o corpo do Cristo glorioso. O Cristo que já não está mais sujeito às leis da existência terrena. Está ressuscitado. Está na glória do Pai. É um corpo glorioso. É um corpo não sujeito às leis da matéria. Por isso se fala de transubstanciação. Comemos aquele corpo, onde debaixo das aparências do pão encontra-se o corpo de Cristo, debaixo das aparências do vinho encontra-se o sangue de Cristo. Mas um corpo glorificado, ressuscitado, glorioso, transfigurado, fulgurante, não tem nada de antropofagia. O antropófago é aquele que come a carne de quem viveu e acabou de morrer. Portanto, não procede em absoluto esse tipo de acusação. Nós não metabolizamos o corpo de Jesus. Metabolismo, vocês sabem o que é. Quando nós ingerimos um alimento, na hora em que esse alimento vai para o nosso sistema digestivo, o que é que acontece? Isso são noções de medicina e de biologia. O nosso organismo faz com que as enzimas passem a atuar em cima do alimento e vão, por assim dizer, quebrá-lo em pedacinhos, até que as substâncias contidas nesses alimentos sejam levadas pelo sangue até os diferentes órgãos, tecidos, células e assim por diante. Quando esse processo termina, nós temos a digestão está completa. Quando a digestão acaba, voltamos a sentir fome de novo. Aí comemos e bebemos para alimentar o nosso organismo, isso pelo menos 3 vezes ao dia. Pois bem, isso é metabolismo. É como se fosse assim: o alimento que eu ingeri passa a fazer parte de mim. Então, isso não acontece quando nós comungamos. Nós não metabolizamos o corpo de Jesus, porque se trata de um corpo glorioso. Ali está verdadeiramente o corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Misticamente, mas realmente, de forma transubstanciada, o pão deixa de ser pão e não é mais pão, mas o corpo de Cristo. O vinho deixa de ser vinho e passa a ser o sangue de Cristo, não obstante o gosto, o sabor, as propriedades tanto do vinho como do pão, mas após as palavras da consagração, não são mais isto, mas o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Certos intérpretes da Bíblia, entenda-se os protestantes, citam Lucas 22, 20 e 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Este cálice é a aliança
no meu sangue, para afirmar o seguinte: como o cálice, após as palavras de Jesus, continuou a ser cálice, então o pão e o vinho, da mesma forma, continuarão a ser pão e vinho. Essa interpretação é bastante grosseira. Por quê? Porque não leva em conta que em todas as línguas é bastante normal você usar este artifício para tornar o texto mais claro às pessoas. Por exemplo, um jovem, depois que joga na loteria e ganha aquele pedacinho de papel, é a prova de que ele ganhou. Ele escreve a um amigo: este pedaço de papel é a minha independência financeira. O que foi que ele disse com essa expressão? Ele utilizou o mesmo artifício de Jesus. Este é o cálice do meu sangue. Tomai e bebei este cálice. Bebei deste cálice. Ele não está dizendo para nós ingerirmos o cálice, mas o que está dentro dele. O que está dentro dele? Esta casa que eu acabei de comprar é a garantia do meu conforto. A mesma expressão. Nós sabemos que o conforto é produzido por um contexto bem mais amplo do que a casa. Inclui tudo o que está dentro da casa. Só que você pegou uma realidade e identificou com aquilo que você quis significar. Você representou o que você queria dizer e sintetizou o seu sonho, aquela realidade, em outra realidade representativa. A representação contém a realidade. O cálice que o sacerdote eleva é o cálice da nossa salvação, mas não é o cálice matéria que nos salva, mas o que está dentro dele. Este é o cálice do meu sangue. Ou, se Jesus dissesse de outra forma, não precisava, porque isso se supõe no fenômeno da comunicação. Cálice da minha salvação, que poderei retribuir ao meu Senhor, Salmo 115, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor, elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Cálice da salvação, entenda-se, porque nele se encontra o sangue daquele que na cruz morreu e cuja morte com seu sangue derramado me salvou. Então é uma interpretação absolutamente grosseira esse expediente utilizado pelo protestantismo. Outra: por que Jesus ordenou repetir a Santa Ceia, fazer isto em minha memória? Logo, Jesus estava ausente. Façam isto em minha memória. Ou seja, eu não vou estar aí com vocês. Façam para se lembrarem de mim. A conclusão deles: Jesus não está presente, porque Ele pediu para fazer memória. E nós só fazemos memória de quem está ausente. Como responder a esse argumento? O argumento é claudicante. Porque é possível fazer memorial de alguém que está presente, desde que a pessoa não apareça aos sentidos. Vamos ao Salmo, abra a sua Bíblia, o Salmo 76, versículo 3. No dia da angústia procuro o Senhor, de noite minhas mãos se levantam para Ele sem descanso, e contudo minha alma recusa toda consolação. Reparem, no dia da angústia eu procuro o Senhor. Isso não quer dizer que o Senhor está longe de mim. Eu busco o Senhor, eu aguardo o Senhor, eu procuro o Senhor, que sempre está comigo. Quando eu procuro o Senhor, não é porque Ele se afastou de mim. Cadê Deus? Cadê? Ele prometeu: eu que estarei convosco. E mais, o Deus em quem acreditamos é onipresente, está em toda parte, portanto está aqui agora, de forma especial, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Quando eu procuro o Senhor, eu estou procurando, fazendo memória, lembrança, recordação daquilo que está. Então dizer: fazer isto em memória de mim, façam isso porque eu não estou aí com vocês.
Isso não é correto. É uma lembrança de um fato passado, que por sua vez, durante a celebração da Eucaristia, é presentificado, é perpetuado. Uma lembrança de alguém que está aqui. Lembrança de alguém que está aqui, não apenas espiritualmente, mas por tudo aquilo que nós já afirmamos, debaixo das aparências do pão e do vinho. A penúltima afirmação: em muitas passagens da Escritura, o verbo ser é empregado no sentido de significar ou de simbolizar. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, a pedra, a rocha era Cristo. Eu não vou contra-argumentar esse raciocínio, porque ele já foi derrubado em encontros anteriores. Nós falamos da imagem da alegoria, falamos que quando Jesus utiliza uma alegoria, ele explica o sentido, os próprios apóstolos explicam o sentido, o verbo ser utilizado nas parábolas e assim por diante. Isso já foi tratado. Pois bem, e dessa forma nós chegamos ao final desse estudo sobre a fundamentação bíblica do santo sacrifício da missa. Eu penso que vai ser necessário mais um encontro para nós tratarmos a dimensão sacrificial da missa. Se a missa perpetua o único e eterno sacrifício do Calvário, então ela perdoa pecados? Perdoa. Então o santo sacrifício da missa é expiatório? Cancela as nossas faltas? Cancela. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos, para o perdão dos pecados. Onde tem sangue derramado, tem sacrifício consumado. E se tem sacrifício consumado, tem pecados reparados, pecados expiados. O mesmo sangue de Cristo que foi derramado no Calvário, de forma incruenta, chega-nos no altar do sacrifício. E na hora da Santa Comunhão, o que recebemos é o mesmíssimo sangue de Jesus derramado no Calvário. Logo, a missa tem a dimensão sacrificial. Falaremos também da outra dimensão da missa, alimento. E falaremos da terceira dimensão da missa, presença. Sacrifício, alimento e presença. Memorial, sacrificial, ceia e presença real. E cada uma dessas dimensões tem implicações enormes na nossa vida, porque é legítimo adorar Jesus na Eucaristia, no sacrário exposto no altar, ou durante a própria Santa Missa. Presença. Alimento. É legítimo comungar o Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus. Quais as exigências para o sacramento, para se receber dignamente o santo sacrifício da missa? O fruto da Eucaristia, do sacrifício, que é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. No encontro posterior, então, nós trataremos essas três dimensões. E depois dessa parte bíblica, dessa parte teológica, nós vamos ao termo do estudo da missa, que é parte por parte, como vocês pediram, o significado, a teologia de cada parte da missa. Em nome do Pai, a acolhida do sacerdote, de onde ele tirou essas palavras: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Significa isso, de onde a igreja tirou isso: o ato penitencial, o glória, a oração da coleta, a liturgia da palavra, primeira leitura, salmo e evangelho nas missas feriais, nas festas e solenidades, com a segunda leitura, depois o santo evangelho proclamado, a homilia, o credo, a oração dos fiéis, a procissão do ofertório, as ofertas apresentadas a Deus pelo sacerdote, as orações, a oração do ofertório, o prefácio, as palavras da consagração, as orações eucarísticas, as doxologias, o rito da comunhão e assim por diante. Muito obrigado.